Olá, já estamos de volta. Já se perfumou? Não ou sim? Olha, só vou continuar se estiver perfumado, viu? O que é vá te perfumar como critérios determinativos da competência? Vamos já dar o gás aí. Significa valor da causa, território, pessoa, critério funcional e critério em razão da matéria. Lembrando que valor da causa e território são critérios de competência relativa e pessoa, função e matéria, critérios de competência absoluta. Valor da causa, maioria seria juizado especial. Território, temos a regra geral de propuração no domicílio do réu, é uma regra geral. E temos alguns pontos importantes, como por exemplo, a ação fundada em direito real sobre bens imóveis, obrigatoriamente, nesse caso, é uma competência absoluta, propõe no local do imóvel. Do mesma forma que a ação civil pública e a ação popular também são ajuizadas no local do dano e também é competência absoluta, embora seja competência territorial. Batida de carro pode ser o domicílio do autor ou o local do fato. E também é possível as partes estabelecer o foro de eleição, decidindo qual que é o foro competente para o julgamento das ações provenientes daquele contrato em que tem a cláusula de eleição de foro. Beleza? Temos o critério pessoa, é baseado no cargo da pessoa que é parte do processo. Então, mandado de segurança contra governador, quem julga? É o TJ. Cuidado! O STJ julga crime do governador. Mandado de segurança contra governador vai para o TJ. Mandado de segurança contra ato de juiz vai para onde? Seu próprio tribunal, na segunda instância. Competência originária do tribunal. Se o tribunal é autoridade coatora, quem julgará o mandado de segurança? O próprio tribunal. Então esse é o critério pessoa. A partir de quem é a pessoa, definimos quem que é o foro competente. No teu caso, o TRF, muito importante saber que a competência dos juízes federais e do Tribunal Regional Federal, lá no artigo 109 da Constituição, também é uma competência, em regra, baseada na pessoa. Porque a Justiça Federal julga o quê? Ou quem? A União. A União, suas autarquias, fundações públicas, etc. Então, quem é julgado na Justiça Federal é a União. Então, pela pessoa é que se criou a competência da Justiça Federal, em regra. Em regra porque conflitos de natureza indígena, por exemplo, também vão para a Justiça Federal e aí é pela matéria. Direito indígena, pela matéria, é Justiça Federal. Mas a competência federal, a princípio, se baseia pela pessoa. Então temos União, suas autarquias, fundações públicas, suas empresas públicas, todas julgadas na Justiça Federal. Lembrando que sociedades de economia mista federais são julgadas na Justiça Estadual. Então, Caixa Econômica, que é empresa pública federal, vai para a Justiça Federal, lá na tua vara, TRF. Banco do Brasil vai para o TJ, porque é Sociedade de Economia Mista. Beleza? Importante isso. A competência funcional se baseia em 3 subcritérios. Se baseia pelo objeto do juízo, pela fase do processo e pela hierarquia. Pelo objeto do juízo, quer dizer que o juiz da causa principal julgará as ações incidentais ou acessórias. Então, por exemplo, embargo de devedor, embargo de terceiro, denunciação da lide, reconvenção. Quem julga? O juiz da ação principal. Essa é uma competência absoluta pelo objeto do juízo. Pela fase do processo, temos no artigo 516, inciso 2º, prevendo que a fase de cumprimento de sentença tramita perante o mesmo juízo que proferiu sentença. Então, pela fase do processo, temos também uma vinculação do juiz com a causa. E pela hierarquia, basicamente, é o julgamento de recursos e ação rescisória. Então, pela questão hierárquica, o tribunal reforma decisões da primeira instância. É uma competência funcional e hierárquica. Pela matéria, é uma competência baseada na natureza da lide, do conflito.
Qual tipo de conflito? Aí temos a competência material. Indígena vai para onde? Justiça Federal. E trabalhista? Justiça Trabalhista. E eleitoral? Justiça Eleitoral. E militar? Justiça Militar. Então, cada um desses casos se baseia na competência pela natureza do conflito, pela natureza da lide. Beleza? Então, perfumar, competência absoluta. VAT, competência relativa. Pra gente, é muito importante estudar a competência federal, como é que ela funciona, quais são os detalhes que temos aqui. Deixa eu apagar essa parte de lá, já que você já anotou, e quem não anotou ainda é só dar um pause, enquanto eu pego a caneta que caiu no chão. Só dar um pause. E ver isso aí? Olha só. Competência federal. Temos ali, então, na Constituição Federal, nos artigos 109 e seguintes, a competência federal, onde vai julgar a União, vai julgar direitos indígenas e etc. O que importa para a gente saber é o seguinte: um juízo estadual não exerce competência federal. Cada um tem sua competência absoluta. Então, o juízo estadual não exerce competência federal. Essa é a regra. Qual que é a exceção? Então, minha pergunta é: quando que, excepcionalmente, um juiz estadual exercerá competência federal? Quando? Quando cumprir os requisitos do artigo 109, parágrafo 3º da Constituição. São dois requisitos. Primeiro requisito é que no local não haja vara federal. Esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito é que que se trate de causas previdenciárias ou que uma lei estabeleça essa competência. O juiz estadual pode exercer competência federal quando no local não tiver vara federal e houver uma lei específica atribuindo ao juiz estadual competência federal, ou quando se tratar de causas previdenciárias. Então são dois requisitos, 1 e 2, sendo que o requisito 2 pode ser ou causa previdenciária ou uma lei estabelecendo. Lembrando que, desde 2014, tem tempo, mas cai em prova ainda, um juiz estadual não pode tramitar execução fiscal federal. A execução fiscal federal deve tramitar onde? Na Justiça Federal. Tinha uma lei autorizando e ela foi revogada, não tem mais. Então o juiz estadual não pode processar execução fiscal federal, tá? Então, precisa disso, uma lei específica estabelecendo que o juiz estadual vai exercer competência federal. Tudo bem? Então esse é o primeiro ponto. Quando que o juiz estadual tem competência federal? Segundo ponto é analisar o deslocamento de competência. Então é o seguinte: a ação tramita na Justiça Estadual. Aí vem a União e manifesta interesse, dizendo que a matéria é federal. Nesse caso, o que o juiz estadual tem que fazer? Obrigatoriamente, ele já não julga mais o processo e encaminha para o juiz federal. Isso quer dizer que o juiz estadual não tem competência para avaliar se a União tem ou não interesse. Se é ou não interesse federal. Quem decide isso é apenas o juiz federal. Se o juiz federal entender que tem interesse federal, lá fica o processo. Se ele entender que não tem interesse federal, ele vai devolver o processo para o juiz estadual. E o juiz estadual, recebendo o processo de volta, pelas súmulas 224 e 254 do STJ, ele não pode discordar disso. Se o federal disse que a União não tem interesse e a excluiu do processo, o federal não pode agir de maneira contrária, porque ele não tem competência para avaliar se a União tem ou não interesse. É o que prevê também a súmula 150 do STJ. Então, se o juiz federal devolveu para o estadual porque a União não tem interesse, lá ficará o processo. Acabou. Não pode discutir mais, não pode sequer suscitar conflito negativo de competência. Lá fica o processo e ele vai tramitar. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto importante. Nesse tema, uma outra pergunta. O momento, essa intervenção do ente federal,
deslocará a competência para a Justiça Federal a qualquer tempo da intervenção ou tem um momento específico para isso? Olha, é o seguinte, o momento é até a sentença. Até a sentença. Se a intervenção ocorrer depois da sentença, ou seja, em grau recursal, não desloca a competência, porque o próprio TJ, Tribunal de Justiça Estadual, julgará a apelação interposta contra a sentença de seus juízes, mesmo havendo interesse federal. Isso é a regra geral. Salvo quando aplicar a súmula 365 do STJ, prevendo que se a União intervir no processo como sucessora da Rede Ferroviária Federal, nesse caso, vai deslocar para a Justiça Federal, mesmo que a intervenção ocorra após a sentença, em grau recursal. Então, essa hipótese aqui é uma delas, uma das hipóteses em que permite o deslocamento, mesmo quando a intervenção ocorrer depois da sentença. Beleza? Então isso aqui é muito importante, hein? Muito importante isso aqui, porque a matéria federal cai muito para você. Isso aqui é bem interessante, esse tema, muito relevante. Um outro ponto é o seguinte. Suponha que eu vou entrar com uma ação de uso capião de um terreno, um lote, localizado em local que não tenha vara federal. Então eu quero usucapiar um terreno, localizado aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, e lá, aonde está o terreno, não tem vara federal. Entrei com ação naquele município que não tem vara federal. Beleza. Estou pedindo uso capião. Durante a ação de uso capião, como está no seu rito, nas regras que disciplinam o seu rito, foi intimada a União, o Estado e o município para manifestar interesse. A União manifestou interesse, dizendo que aquilo ali é terra federal. Nesse caso, o juiz estadual remete para o juiz federal. Ou não. Ou ele mesmo poderá julgar o processo. O ponto aqui de discussão é o seguinte. Existe uma norma do CPC dizendo que a ação baseada em direito real sobre bens imóveis é competente o local do imóvel. E é uma competência absoluta. Assim como temos uma regra de que, nas ações em que haja interesse federal, quem julga é a Justiça Federal. Então temos duas regras de competência absoluta. Uma dizendo que é no local do imóvel, que não é vara federal, e outra dizendo tem que ser na vara federal. Nesse caso, qual dos dois critérios de competência absoluta prevalecem? Prevalece o critério constitucional. Então, a ação, nesse caso, deverá ser enviada para a Justiça Federal, porque prevalece o critério constitucional estabelecendo a competência federal. Muito importante isso, tá? É isso. Próximo ponto. Diferenças entre competência absoluta e competência relativa. Cai muito em prova esse quadro. Então, competência absoluta vigora o interesse público, por isso, pode ser alegada a qualquer tempo. Quando reconhecida, aqui é importante fazer uma observação, tá? A nulidade dos atos decisórios é exceção, viu? É exceção. A regra é que os atos serão conservados. Inclusive, se o juiz que recebeu o processo nada se manifestar, os atos serão conservados. A regra é essa. Mas ele, quando receber o processo, poderá anular os atos. O juiz pode reconhecer de ofício. A competência relativa vigora interesse privado, tem um prazo preclusivo de 15 dias. Caso não alegada, o juiz se torna competente, os atos são todos válidos, o juiz não pode conhecer de ofício, salvo contrato de adesão. A absoluta vai ser alegada em preliminar de contestação ou, posteriormente, por simples petição. Se perder o prazo, não tem problema, ela não pode derrogar, não se modifica, portanto, pela conexão ou continência, é improrrogável, o juiz sempre será absolutamente incompetente e é cabível rescisória. A relativa vai ser alegada em preliminar da contestação, ela é derrogável, o que quer dizer que admite a mudança por conexão, continência ou até mesmo foro de eleição, é prorrogável se a parte não alega no momento correto
O juiz que era relativamente incompetente se torna competente e se modifica por conexão ou continência, não cabendo ação rescisória. Próximo ponto. Ação. Ação. O que é ação? Qual que é o conceito de ação? Ação é o direito subjetivo público de invocar a prestação jurisdicional. A ação é o direito subjetivo público de invocar a prestação jurisdicional. A ação tem elementos que são POC. POC significa partes, objeto e causa de pedir. Causa de pedir. Partes são autor e réu. Não confunda com o conceito de sujeitos do processo. Sujeitos do processo é um conceito mais amplo que abrange o juiz, o MP interveniente, o terceiro interveniente. Partes são apenas autor e réu. Objeto é o pedido. E o pedido pode ser mediato ou imediato. Pode ser imediato ou mediato. Pedido imediato é a prestação jurisdicional. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência, julgue procedente o pedido. Julgue. Juiz, julgue. Esse é o pedido imediato. Julgue. Eu quero o provimento jurisdicional. Eu quero uma sentença. E o pedido imediato é o bem da vida, condenando-se o réu ao pagamento de R$10.000 a título de danos morais. Então, o pedido imediato é o bem da vida. A causa de pedir é classificada em causa de pedir próxima e causa de pedir remota. A próxima são os fundamentos jurídicos e a remota são os fatos. Então temos os fundamentos jurídicos e os fatos. Não confunda fundamento jurídico com fundamento legal. Fundamento legal é o artigo de lei, a doutrina, a jurisprudência. Não precisa disso. Fundamento jurídico é requisito da petição inicial. Tem que ter lá os fatos que geram efeitos jurídicos. Mas não precisa trazer a fundamentação legal, porque o juiz conhece o direito. O CPC adotou a teoria da substanciação quanto à causa de pedir, estabelecendo que a parte deverá trazer, desenvolver na tua petição os fatos e fundamentos jurídicos. Não basta indicar que tem o direito. Tem que demonstrar como surgiu aquele direito. Condições da ação é o hoje e o apenas. É o interesse de agir, e a legitimidade ad causam. Legitimidade ad causam. Então temos aqui o interesse de agir, que é a pretensão da parte ser necessária, útil e adequada, e a legitimidade tem a legitimidade ordinária e a extraordinária. Legitimidade ordinária e a extraordinária. Quando vai entrar com uma ação, teremos a figura do credor, do devedor e a prestação do objeto que ele deve ao credor. Entrando com a ação, teremos o autor, o juiz e o réu. Legitimidade ordinária é quando há coincidência entre as partes processuais e as partes materiais. O autor é o credor e o réu é o devedor. Existe coincidência entre as partes materiais e as partes processuais. A legitimidade extraordinária, também chamada de substituição processual, é quando não há essa coincidência. Quando alguém pleiteia em nome próprio direito alheio, ou alguém responde em nome próprio direito obrigação alheia. Nesse caso, temos uma legitimidade extraordinária que é autorizada pelo ordenamento jurídico, como prevê o artigo 18 do CPC. Processo. Processo é um tema importante. Cai muito em prova, nosso quadro aqui ficou branco, porque eu quero preencher em sala com você.
Olha lá, me ajuda aqui. Quando se fala em processo, processo é o conjunto de atos coordenados e pré-ordenados que se inicia com a propositura da ação e se completa com a sentença ou, para uma compreensão mais ampla, com a satisfação do direito, ao final da execução. O processo, assim como a ação, também tem requisitos. E os requisitos do processo são chamados de pressupostos processuais. É o nosso tema importante que cai demais em prova. Os pressupostos processuais, eles podem ser subjetivos ou objetivos. Subjetivos ou objetivos. Pressuposto subjetivo se refere aos sujeitos do processo. Quem são os sujeitos do processo? São o juiz e as partes. Quanto ao juiz, o que será exigido para ele poder atuar no processo? Exige competência e imparcialidade. Das partes, se exige capacidades, que são 3. Eita, coxete feio isso aqui, viu? São 3. Capacidade de ser parte, capacidade processual, ou chamado também de estar em juízo, e capacidade postulatória. Capacidade de ser parte é aquela de ter o direito de ação. Nasceu com vida, tem direitos, inclusive o direito de ação. Registrou a pessoa jurídica, tem direitos, inclusive o direito de ação. Então, a partir do momento que se torna pessoa, se adquire a capacidade de direito, que abrange inclusive o direito de ação. Na esfera processual, também temos entes despersonalizados, que não são pessoas, mas que também têm o direito de ação, como, por exemplo, nascituro, condomínio, massa falida, a herança, órgãos, quando atua em defesa de suas prerrogativas ou quando autorizado por lei, como é o caso do Ministério Público. Então eles terão o direito de ser parte, podem ser partes. É ter o direito, é a aquisição do direito. Capacidade processual, ou estar em juízo, é a capacidade para exercer o direito. Exercer o direito. Se é incapaz de exercer o direito, vai exigir a figura de um representante processual. É o caso dos pais que representam os filhos, do administrador que representa a pessoa jurídica e etc. E temos também a capacidade postulatória, que é a representação por advogado ou profissional legalmente habilitado, o que vai exigir, como regra geral, a procuração, como prevê o artigo 105 do CPC. Pressupostos objetivos são classificados em objetivos positivos e objetivos negativos. Os positivos são petição inicial apta, citação válida do réu, procedimento adequado e, quando for o caso, intervenção do MP. Petição inicial apta, citação válida, procedimento adequado e, quando for o caso, intervenção do MP. Os negativos, como o nome já diz, é aquilo que não pode ter no processo. Então, o que se exige é a inexistência. Não pode ter no processo a inexistência de quê? De convenção de arbitragem, litispendência, coisa julgada e perempção. Não pode ter no processo. Se houver, pelo artigo 485, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Então aqui temos os pressupostos processuais, subjetivos, objetivos, positivos, negativos. Uma dica para a prova. Quando for o substantivo, é o requisito de existência. Quando for o adjetivo, requisito de validade. Então, juiz, requisito de existência, partes, requisito de existência, petição inicial, existência,
procedimento, existência. E competência e imparcialidade do juiz, validade. Capacidade da parte, validade. Aptidão da petição inicial, validade. A citação é uma regra, é uma exceção à regra, validade. Intervenção do MP, validade. E inexistência também são pressupostos de validade. Então, regra geral, substantivo, requisito de existência. Adjetivo, requisito de validade. Outro ponto que está no seu edital expresso. Ele exige uma diferença das questões processuais, questões principais, prejudiciais e preliminares. As questões principais são aquelas que estão envolvidas no pedido, é a lide, é a controvérsia. Questões prejudiciais são aquelas que surgem como maneira antecedente à resolução de uma questão principal. Ela prejudica o exame da principal. Por exemplo, se eu entrei com uma ação de alimentos e o réu alega que não é pai, a paternidade, que não era uma discussão do objeto da ação, porque é uma ação de alimentos, agora virou uma questão prejudicial. Porque antes de julgar se paga ou não alimentos, primeiro tem que resolver se é ou não pai. É uma questão prejudicial, que pelo artigo 503, parágrafo 1º, também poderá produzir coisa julgada. E as preliminares têm natureza processual, sendo aquelas do artigo 337, que a gente vai ver depois quando falar de contestação. Partes. Um ponto importante. Nas partes, vimos que existem 3 institutos. Representação processual, é aquela que vai ter a figura de um representante agindo em favor da parte. O representante, ele pode decorrer da lei, os pais representam os filhos, pode decorrer de uma decisão judicial, como o curador especial escolhido pelo juiz, e também pode decorrer da vontade das partes. A imobiliária, que representa o proprietário. No caso de representação, a parte é o representado. Então, a parte é o representado. E a coisa julgada atinge ele. Então, teremos aqui uma legitimidade ordinária. O filho que é autor da ação e dele é o direito, mas age no processo representado pela mãe. Na substituição processual, temos uma legitimidade extraordinária. Então, a parte é o substituto processual. É o sindicato que pleiteia direitos para a categoria. A parte é o substituto. Para poder agir, vai depender sempre de uma autorização, como diz o artigo 18, pelo ordenamento jurídico. E a coisa julgada atinge o representado, aliás, o substituído. Então, se o sindicato impetrou o mandado de segurança coletivo e ganhou, toda a categoria vai ser beneficiada por isso. Sucessão processual é a mesma coisa que substituição de partes. Não confunda com substituição processual. Substituição de partes ou sucessão processual é o que o nome diz. É a mudança de parte do polo do processo. Sai o autor, entra outro autor. Sai o réu, entra o novo réu. Está regido pelo artigo 109 do CPC, prevendo que é possível, quando a parte autorizar, até a citação pode mudar as partes livremente. Da citação para frente, desde que haja o consentimento da outra parte. Então, se eu sou autor pleiteando um direito, vendi o direito para um terceiro, quero sair do processo e que o terceiro ingresse no meu lugar, isso é possível se a outra parte aceitar. Senão, não é possível. E quando ocorrer a sucessão processual, teremos uma legitimidade ordinária. Porque aquele que entrou no processo pleiteia em nome próprio direito próprio. E o anterior saiu do processo. Se isso não acontecer, aí teremos uma legitimidade extraordinária, aonde, como não entrou o terceiro, o autor originário continua pleiteando em nome próprio um direito que foi vendido, que agora é de terceiro. Tá ok? Tudo tranquilo? Com isso a gente finaliza essa parte de partes. Olá, acabei sendo cortado na gravação anterior,
mas estão finalizando. Temos aqui a sucessão processual, essa parte de partes, e mais um slide aqui sobre litisconsórcio, que é um assunto também cobrado demais na prova de você. Litisconsórcio é a pluralidade de partes, e ele pode ser classificado de várias formas. Quanto ao polo, o litisconsórcio pode ser ativo, passivo ou misto. Ativo, vários autores, passivo, vários réus, misto, as duas coisas, vários autores e vários réus. Temos, quanto ao momento, que o litisconsórcio pode ser inicial, já inicia o processo havendo litisconsórcio, ou incidental, chamado também de ulterior, aquele que vai ocorrer durante o processo. Temos também, quanto à obrigatoriedade, o litisconsórcio necessário, aquele imposto pela lei ou pela natureza da relação jurídica, ou o litisconsórcio facultativo, é aquele que está a critério do autor. Ele escolhe se processa todo mundo ou se entra com ação sozinho ou com outras pessoas. Por fim, quanto à uniformidade, o litisconsórcio vai ser simples, se tratando de obrigação divisível. Então, cada um vai ter sua decisão, a sua relação jurídica decidida de maneira individual, ou então teremos o litisconsórcio unitário, onde uma única decisão resolverá o conflito, se estendendo para todos os litisconsortes. É importante cair muito em prova a ideia do litisconsórcio multitudinário. É o litisconsórcio em que há multidões, muita gente. Nesse caso, havendo litisconsórcio multitudinário, o juiz poderá restringir o número de litisconsortes, desde que seja um litisconsórcio facultativo. Então, essa possibilidade de restrição de litisconsortes multitudinários é possível quando for um litisconsórcio facultativo, porque se ele é necessário, todos eles devem figurar no processo. Sendo facultativo, o juiz poderá desmembrar o processo de maneira que não haja mais tumulto processual. Esse, inclusive, é o critério. O juiz vai restringir quando? Qual o critério? Quando houver tumulto processual. Não importa o número de litisconsortes. O que importa é o tumulto. E para finalizar, o último slide. Como se trata de justiça federal, é importante verificar as prerrogativas da Fazenda Pública. Fazenda Pública, para poder agir no processo, vai ter o prazo em dobro, é uma prerrogativa que existe. Não sofre os efeitos da revelia do artigo 345, aquela presunção de veracidade pela falta de contestação, não se aplica contra a Fazenda Pública. Se beneficia da intimação pessoal. Então, quem for os representantes da Fazenda Pública, eles têm o benefício da intimação pessoal para início de prazo. Pela súmula 644 do STF, estão dispensados de apresentar a procuração, o instrumento de mandato, porque decorre da lei, ex lege, o instrumento de mandato, não precisa juntar a procuração, e goza do reexame necessário. Então, regra geral, sentenças proferidas contra a Fazenda Pública, pelo artigo 496, vai ser submetida ao reexame necessário, que é uma condição de eficácia da sentença. Lembrando que existem dois cortes. A partir de alguns valores, a depender se é município, estado ou união, não tem reexame necessário, ou observando o princípio da verticalização das decisões judiciais. Se o juiz da sentença profere uma decisão de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, também não haverá o reexame necessário. Tudo bem? Com isso, então, a gente finaliza agora o nosso conteúdo. Bons estudos. Qualquer coisa, estou à sua disposição para tirar dúvidas. E vamos lá. Dá o gás que a prova está chegando, hein? Grande abraço. Obrigado.